Fala, meu povo abençoado! A paz do Senhor Jesus, que alegria ter você aqui comigo neste canal do YouTube. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Se você ainda não curtiu esse vídeo, está esperando o quê? Seja bem-vindo à série de estudos bíblicos. Isso mesmo, a série de estudos bíblicos Emaús. Pastor Ronaldo, o que é Emaús? Já te explico depois da vinheta. Vem comigo. Por que o nome é Emaús? Emaús porque no caminho de Emaús haviam dois discípulos que estavam voltando tristes para casa até que Jesus encontrou eles. E neste caminho, quando Jesus encontra eles, Jesus faz com que está indo para outro lugar e eles chamam Jesus para ir para a casa deles. Quando sentam à mesa, Jesus começa a falar das Escrituras, da própria Bíblia, e os olhos deles são abertos. Então, esta série de estudos bíblicos, ela fala simplesmente disso, dos seus olhos serem abertos para as Escrituras Sagradas. E sabia que todos nós precisamos de alguém que nos instrua para aprendermos a palavra de Deus. É claro que com o Espírito Santo, que é aquele que revela, aquele que traz clareza, é ele que vai dar verdadeiramente o discernimento, a confirmação no seu coração também, trazendo convicção, como a própria Bíblia diz. Mas nós aprendemos com alguém. Veja que quando o eunuco está lendo a Bíblia e não entende nada, então vem Filipe e fala com ele, você está entendendo? Ele falou assim, como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Prazer, eu sou o pastor Ronaldo Vilela, estou aqui para te ajudar nesta caminhada. Eu tenho certeza que essa primeira aula e toda esta série de estudos bíblicos chamado Emaús, você vai compreender muitas coisas básicas da fé cristã, mas também que vão trazer fortalecimento para a sua fé. Vamos então começar hoje aqui, vamos falar sobre o plano de salvação. Vamos começar então por João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o texto áureo da Bíblia. Alguns até afirmam que poderia resumir a Bíblia apenas com este versículo, porque este versículo trata de todo o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus de salvar a humanidade. Pois bem, por que Deus precisa salvar o ser humano? Deus precisa salvar o ser humano porque o ser humano se perdeu. Quando Deus forma, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, a Bíblia diz que no primeiro dia, Deus disse, haja luz. Depois Deus foi criando, isso por 5 dias. Mas no 6º dia, o que aconteceu? Deus vai lá e forma o homem do pó da terra. Depois dos 5 dias, em cada final dos 5 dias, ele disse assim, e viu Deus que aquilo era bom. Mas quando Deus formou o homem, em Gênesis 1:31, e viu Deus que o que tinha feito era muito bom. No 6º dia, Deus forma o homem. No entanto, Satanás, vendo tudo aquilo que Deus havia feito e dito que era muito bom, Satanás, que já havia caído, Satanás, que já não estava mais no céu, agora ele está atuando na terra. E ele, através de uma serpente, vem e fala com Eva, começa a conversar e começa a distorcer as coisas que Deus havia dito para Adão. Eva, sem perceber, logo cai naquela conversa, é iludida, é enredada pela artimanha de Satanás, porque Satanás ele sempre tenta distorcer as palavras de Deus.
Sabia que até a Bíblia nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Porque uma pessoa que não conhece a palavra, ela ouve alguém citando a Bíblia e ela diz assim, nossa, mas é a palavra de Deus que ele está dizendo. Mas se você não conhecer, as pessoas maliciosas e usadas pelo inimigo podem usar a Bíblia e te ensinar algo errado. Isso aconteceu também com o diabo tentando Jesus no deserto. Jesus disse, está escrito. O diabo também disse, está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito. Jesus venceu o diabo através da palavra. Quando a serpente acaba enredando Eva, Eva também acaba passando para Adão e os dois ali pecam. Quando eles pecam, eles são expulsos do jardim, cria-se uma condenação, mas também uma palavra, uma promessa, melhor dizendo ainda, a primeira promessa a respeito do Messias. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa dizendo que sairia daquela mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o Messias, esse é o nosso Jesus Cristo, que já foi enviado ao mundo e está perto o fim de Satanás de uma vez por todas. Só que com esse pecado de Adão e Eva, nós também fomos prejudicados. Toda pessoa que nasce, ela já nasce em pecado. Ela já nasce com o pecado como se fosse enraizado nela. Você pode perceber que uma criança, mesmo sendo ainda ali parecendo ser inocente, de certa forma mas ela já tem uma maldade no seu coração, porque todos nós nascemos assim. Ainda que uma criança tenha sido na igreja, vai precisar entender a sua vida para Jesus. Nós vamos, porque a Bíblia diz em Romanos 3, todos instituíram da glória, ou seja, o pecado muda para Deus. Ficou do lugar onde Deus colocava Adão e Eva no jardim e agora eles estavam fora ali. Por quê? Porque eles pecaram. Então o ser humano, a humanidade, ela foi corrompida pelo pecado. Por isso Deus precisou enviar seu único filho, Jesus Cristo. Havia muitos profetas que já haviam profetizado a respeito do Messias, daquele que haveria de vir e restaurar Israel, mas não apenas Israel, mas também a humanidade. O profeta Isaías profetizou dizendo que da virgem nasceria um menino que se chamaria Emanuel. E a Bíblia diz que do ventre de Maria, uma mulher virgem, concebe um menino. E o nome dele é Jesus, também conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco, porque ele esteve aqui no nosso meio. O Deus que deixou o céu, que deixou a sua glória e veio para a terra para habitar e ser como ser humano. Só não pecou como ser humano. Por isso ele foi à cruz para redimir toda a humanidade que estava perdida. Toda a humanidade estava corrompida. Jesus foi até a cruz, foi o sacrifício perfeito, santo, agradável a Deus. E isso trouxe redenção. Toda a humanidade foi redimida, o preço foi pago, o pecado causou um desastre na humanidade, mas Jesus veio para consertar isso, perdoar o pecado da humanidade e agora devolver eu e você, a humanidade de volta para Deus. Com o pecado nós estamos longe de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus é essa ponte que faz a ligação entre nós e Deus, nos devolvendo para Deus. A Bíblia diz também em Romanos 6:23, mas o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que peca, ela vai ter uma recompensa pelo pecado, mas tal recompensa é terrível.
A recompensa é destruição e morte na vida da pessoa. Por isso eu te convido a abandonar o pecado, não brincar com o pecado, porque o diabo quer destruir a sua vida, ele quer que você peque mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz assim, mas o dom gratuito de Deus, o versículo não termina só nessa parte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tem vida eterna para você, ele tem restauração para a sua vida. Creia na promessa de Deus, creia na palavra de Deus, creia que Jesus é o teu Salvador. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para transformar, independente do que aconteceu, independente do pecado que você cometeu, tem transformação, tem salvação para você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse essas palavras. Ele disse: venham a mim e vocês vão chegar ao Pai. Vocês terão acesso ao próprio Deus se vocês vierem até mim. Até mim. Ninguém consegue chegar até Deus sem passar primeiramente pelo Filho chamado Jesus Cristo. Eu deixo para você também o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Veja o que está escrito. Porque Deus só tem um mediador entre ele e os homens. E esse mediador se chama Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, coloca aqui no comentário também que eu vou entrar em contato com você. E nós queremos te ajudar. Jesus tem salvação para você, para a sua casa. O plano de Deus não foi frustrado pelo diabo. O diabo tentou interferir, mas a vitória já é nossa. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com mais alguém. Te espero na próxima aula.